Bom, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, eu vou colocar agora aqui o áudio, como vocês estão vendo aqui embaixo agora, áudio, revelação de um diácono que foi arrebatado e recebeu mensagens para passar aos CCBanos. O que você vai ouvir agora é um diácono da Congregação Cristã do Brasil, lá da cidade de Nova Andradina. E ele recebeu uma revelação. Só para você entender o contexto dessa revelação, isso foi na época de pandemia, uma situação em que a CCB não esperava viver. Os CCBanos que são dependentes do templo não esperavam que um dia as portas se fechariam. E as portas fechadas da CCB, pode ter certeza, aqui é o sinal do apocalipse. O CCBano não consegue ver vida fora da CCB. O que você vai ver agora aqui nesta senhora é o comportamento de uma pessoa que está em plena crise de dependência. É uma dependência. Isso aqui, esse comportamento é um comportamento muito típico de pessoas que são viciadas. Às vezes, né, em drogas, em bebida alcoólica, às vezes, né, na pornografia, sei lá, diversos tipos de vícios. Isso porque o vício, ele mexe com a sua dopamina, aquele hormônio do prazer. Às vezes você tem uma vida difícil, você passa uma vida de perseguição, você passa uma vida deplorável, a sua situação é ruim, você ganha muito pouco, você não tem dinheiro para fazer absolutamente nada, você chega em casa, às vezes você vai chegar em casa debaixo de luta, de guerra, né? Para piorar, às vezes tá lá sua sogra morando com você dentro da sua casa, lascou-se mesmo. Você tá sogra, os filhos, um monte de gente, o cunhado, né, o amigo do cunhado, né, e você não pode sequer, né, namorar com a sua esposa, que senão tá todo mundo ouvindo, porque tá todo mundo morando naquela casa. Aí o que o camarada faz? O camarada vai pro bar, antes de ir pra casa, ele toma, às vezes ele usa uma droga, e isso faz com que ele saia um pouco da realidade e gera nele um sentimento de prazer. O que isso tem a ver com a CCB? Tudo, e eu vou explicar pra vocês. Eu preciso explicar isso antes de soltar o vídeo para vocês ouvir, tá? Aliás, eu vou soltar o áudio para você ouvir o diácono contando a revelação que ele recebeu. Mas essa revelação, muito provavelmente, é fruto de uma dependência dos cultos da Congregação Cristã do Brasil. Ele precisa daquele culto. Ele precisa daquele... E muito tempo longe, muito provavelmente, ele pode ter entrado em crise ou talvez no momento que ele deve ter ido dormir e sonhou com essa suposta revelação. Então você vai ver aqui uma pessoa que está acostumado com o templo. Isso faz falta. Ela precisa do que está ali dentro. E o que é que tem ali dentro que gera, né, sacia o desejo e o sentimento dela? É a profetada de todos os dias, que Deus vai cumprir a promessa da sua vida, que Deus vai dar na sua mão. Aquilo que o adversário levou, ele vai trazer de volta. Esses tipos de pregação geram um sentimento bom e agradável nas pessoas. E isso, tá, está nas pessoas, todas elas, tá? Só que o ambiente é quem aflora esse hormônio. É o ambiente e o tipo. Isso aqui é isso que faz uma lavagem cerebral. Mantém em você um costume e uma dependência. Ouça o áudio agora. Vamos ouvir o áudio aqui de um diácono que disse que recebeu uma revelação. E nessa revelação eu fiz aqui 9 apontamentos para mostrar para vocês que essa revelação não é de Deus. Isso não, ele fala que é, mas a gente vai mostrar, eu vou provar para vocês que isso não pode ter vindo de Deus. Isso muito provavelmente é fruto da imaginação e do sentimento dele. Ouça aqui, vamos ouvir. A paz de Deus com todos, irmãos. Queridos irmãos, hoje, pela madrugada, orando a Deus, estava refletindo a respeito da sua santa obra e dos últimos acontecimentos desse ano, desses meses e dias que nos encontramos. Irmãos, muitos não sabem, eu tenho andado bastante enfermo, por permissão de Deus. E estava deitado na minha cama, irmãos, e tive um arrebatamento de sentido. Esse arrebatamento, irmãos, eu vi um abismo muito grande, muito profundo. E nesse abismo eu vi o inimigo das nossas almas, montado numa carroça muito grande, vestido de preto, e vários corpos
várias pessoas como mortas, irmãos. E ele... Uma pausa. Presta atenção, que revelação esquisita. Ele vê um abismo. Presta atenção, abismo é um lugar fundo que eu não vejo o fim. Presta atenção. Nesse abismo, ele viu uma carroça muito grande e com corpos dentro. Quando você para pensar, fala, como que pode ser isso? Se ele fala que ele viu numa estrada, faria mais sentido. Irmão, eu vi uma estrada. E nessa estrada tinha uma carroça. É porque geralmente eles associam abismo, né? Eles querem falar do abismo, que é algo que dá pavor, medo. Mas aí quando você for falar de um abismo, você não pode falar que tem uma carroça no abismo, porque eu vou ter que imaginar que essa carroça está flutuando. Abismo é um buraco sem fim. Um buraco negro, com abismo, caiu lá. Se a pessoa cair, sumiu. Entendeu? Então é estranho. Você não tá prestando atenção. Vamos aí, mas esse nem é o ponto de observação. Eu vou pra parte teológica, tá? É que tem umas incongruências que você vê na história, não encaixa a história, certo? Vamos ver. Descia. Eu via o abismo, à esquerda, à direita. Irmãos, e quanto mais ele descia, mais escuro ficava. E para onde ele estava levando aquelas pessoas, irmãos, que estavam como mortas, eu comecei a escutar o clamor das almas, o desespero daquelas pessoas que eu não sei quem são, mas eu estou com as vozes delas na minha mente. Os irmãos me conhecem, nunca mandei nada em áudio, nunca fiz vídeo, irmão, mas se faz necessário que eu passe aos queridos irmãos. Bom, duas coisas para eu comentar aqui. A primeira, ele fala que ouviu um clamor, mas não diz o que essas pessoas estavam falando. Tá bom, vamos dar um desconto para talvez a pessoa tá gemendo. Podia falar que eles estavam gemendo. Eu vi um clamor, mas as pessoas... Mas não fala o quê? Depois, né? Deixa eu até voltar aqui um pouquinho para eu prestar mais atenção para não falar bobagem. Olha aqui, vamos ver. Na minha mente, os irmãos me conhecem. Nunca mandei nada em áudio, nunca fiz vídeo, irmão. Mas aqui. Outra parte que é muito usual em quem vai contar alguma coisa que não é lá muito favorável, ela apela para a sua, ou seja, ela dá uma carteirada, tipo dizendo assim, olha, gente, eu nunca fiz isso, tá? Ou seja, você não precisa dizer. Se isso é uma revelação de Deus, pensa comigo, gente, se Deus realmente te der uma revelação, você não vai nem se lembrar de falar sobre você, sobre o tamanho da sua idoneidade, o que você fez para que isso seja recebido. A própria mensagem em si, ela já vai fazer o serviço. Ela já vai chegar. Então, quando começa dizendo, olha, gente, vocês me conhecem, sabe que eu nunca mandei áudio assim, que eu posso refutar isso tranquilamente, dizendo assim, pois é, porque também nunca aconteceu algo assim de todas as igrejas fechar. Então, ficou elas por elas. Então, esse seu argumento já morreu. Eu nunca mandei áudio assim. Óbvio, eu até entendo, porque também nunca aconteceu uma situação dessa de você ter que ficar confinado dentro da sua casa sem precisar falar com as pessoas. E agora você tá mandando áudio. Você tá falando através de áudio. Então, sabe, não ajudou muito não. Vamos lá, vamos ver. Faz necessário que eu passe aos queridos irmãos isso que me aconteceu aqui agora. Irmãos, mas de repente veio uma voz do céu que disse, e um filho ele nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, e sobre o seu castigo veio sobre nós a paz. Eu me levantei. Outro ponto de observação. Presta atenção. De repente ele ouviu uma voz do céu que falou para ele. Aí ele começa a relatar um trecho bíblico que está em Isaías.
falando que ele é o conselheiro, é o Deus forte, é o príncipe da paz. Para pensar, irmão. Será que Deus vai precisar arrebatar o CCBano para mostrar para ele o que tá na Bíblia? É sério? Só se Deus perdeu a paciência e falou assim, meu Deus, esse CCBano não lê a Bíblia mesmo, eu vou arrebatar ele para mostrar o que tá na Bíblia. Cara, todas as vezes que Deus fez algo parecido com isso, né, era para trazer algo que ainda não tinha, o povo não tinha, sabe? Quando Jesus sobe lá na montanha e aparece aquela luz, é algo que ninguém tinha visto ainda, não tinha, é algo novo. Agora Deus precisa arrebatar o CCBano para mostrar algo que já está na Bíblia e que todo mundo que estuda a palavra, que tem temor, conhece a Bíblia. Sabe, gente? Chega a ser sem... Por quê? Por que ele vai mencionar algo que está na Bíblia? Porque se ele arriscar tentar trazer alguma coisa nova, mensagem nova, a chance dele escorregar é 100%. Porque não tem o que você inventar. Se você inventar alguma mensagem, essa mensagem provavelmente vai colidir com alguma coisa sobre a palavra de Deus. Então é arriscado muito grande, tá? Tá aqui, ó. O irmão, olha lá. Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. O seu nome será... Olha só que lindo essa parte. Parece que Isaías queria falar o nome de Jesus, mas ele não tinha o nome ainda. Ainda não tinha sido dado o nome. E aí o que ele faz? Para descrever o Messias, ele começa a mostrar as qualidades, as virtudes do Messias. Ele fala, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Olha aqui. Valeu, irmão Luiz Big, não sei. Deus abençoe, meu irmão. Tá aqui, gente. Fala sério. Deus vai precisar arrebatar alguém para mostrar o que tá na Bíblia. O que o irmão Luiz foi lá e pegou na Bíblia e viu essa passagem maravilhosa. Que eu já li isso aqui, já chorei com isso aqui. Ou seja, isso aqui não precisa de nada espetacular para poder trazer para nós essa passagem que já está na palavra de Deus. Você tá entendendo as incongruências, irmão? Pera aí que tem mais, tá? Eu quero agradecer o irmão que trouxe a passagem em cima. Eu tinha esquecido o capítulo, eu ia falar 10, eu ia acabar errando. Capítulo 9, tá? Vamos lá, vamos ver o que tem mais aqui. Então ele disse que ele estava vendo a carroça com um monte, uma carroça era muito grande, é óbvio que ele tem que falar que é muito grande, que ele está querendo dizer que é toda a humanidade que está ali, que não salvou, né? E aí uma voz do céu falou para ele, ô, fulano de tal... O nome dele, um menino se nos deu, o nome dele vai ser conselheiro. Ah, é, senhor, mas já tá lá na Bíblia. Pois é, mas você não lê, então eu tenho que dar revelação. Vamos ver aqui, segue. De dentro daquela carroça. E quando eu olhei, irmãos, eu não conhecia, ele disse, eu sou Jesus, que entrou triunfante em Jerusalém montado numa jumentinha. E eu não entendi. Mas a minha alma começou, irmãos, a manifestar diversas linguagens, irmãos. Os irmãos sabem, eu sou poliglota, irmãos. Meu conhecimento é muito pequeno. Mas o Senhor chegou sobre mim, irmão. Presta atenção no que vocês vão ouvir agora. Olha a gafe que vai dar. Eles falam chorando com esse sentimento de dó, porque é para comover, e aí a pessoa comovida não vai tentar achar falha alguma. Entendeu? Aí ele fala, irmão, eu vi em línguas, que ele falou, é linguagem, ele viu diversas linguagens, mas eu não sou poliglota. Eu não sei, eu sou um homem muito simples. Fica vendo a contradição que ele vai criar. Ele diz que viu várias linguagens diferentes, mas ele não é poliglota, ou seja, eu não sei falar essas línguas, então eu não conheço essas línguas. Então vamos lá, olha aí, presta atenção. Eu vi a linguagem alemã, búlgaro, irlandesa, inglesa. Irmãos, eu vi linguagem zulu, africana. Peraí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Muitos estavam ali como mortos. Gente, você parou pra pensar?
Ele falou que viu várias linguagens, mas ele não é poliglota, ele não sabe nada. Então, como que ele identificou a linguagem búlgara? Sério mesmo, CCBN, se eu colocar uma linguagem búlgara aqui, você vai saber que aquela linguagem é búlgara? Você vai saber? Eu não vou saber. Se eu ver um armênio falando, um búlgaro, um russo, você pega outro país próximo dali, né? Você vai saber? Se eu pegar aqui um chinês, um coreano e um japonês e mandar eles falar, você vai saber dizer qual é o coreano, qual é o chinês, qual é o japonês? Rapaz, ele falou que não é poliglota nada, mas aí ele começou a descrever as linguagens que estava sendo falada lá. Olha aqui, até marquei, olha só. Búlgaro, eu não sei, te juro, gente. Se eu visse alguém falando, eu não saberia dizer que aquilo ali, entendeu? Você vê a contradição. Isso tem um ar de mentira, de engano. Porque se você falar que você não é poliglota, então logo você não vai entender o que eles estão falando. Você não vai saber que linguagem é aquela. Você tem que ser humilde e parar por aí, cara. Vocês ficam inventando para dar peso para a sua revelação, eles ficam querendo dar qualidade para a revelação. Aí ele quis dizer quais são as línguas. Olha aqui, búlgaro, irlandesa. Eu não sei, a linguagem irlandesa, para mim deve ser inglês. Não é? Para mim deve ser inglês. Então ele falou, ó, búlgaro, inglesa. Aí ele falou inglesa mais na frente. Falei, como que ele soube diferenciar a linguagem do inglês britânico para o irlandês? Fala pra mim, cara. Você entendeu? Olha só, irmão, eu vi várias linguagens, mas eu não sei falar as linguagens, eu não sou poliglota, mas eu vi lá as linguagens, falavam em búlgaro, em irlandês, francês, alemão, inglês, pasme, Zulu. Linguagem de tribos africanas, porque o Zulu é uma língua que em alguns países é uma das línguas, mas é uma língua que está em diversos outros países também. São línguas de tribos que conseguiram se manter pelo tempo. Ele falou Zulu e africana. Se eu tivesse lá, falei, irmão, como é que você sabe, quando você viu o Zulu e o africano falando, como que você soube qual era o Zulu e qual é o africano? E o africano, em muitos lugares, que a linguagem é o inglês. Gente, ou seja, quando você faz análise, tá? A revelação, quando é verdadeira, ela tem lógica, ela não vai criar uma contradição. Deus não vai dar revelação para ninguém, para a pessoa passar vergonha. Para a pessoa, Deus não vai falar, puxa vida, eu errei lá na revelação. Rapaz, eu falei um texto, eu vou dar exemplo, eu falei um texto que não é bíblico. Já pensou Deus errando? Zulu e russo para mim é tudo igual. É verdade, Ana. Vocês entenderam o que a Ana tá querendo dizer? Gente, se você não fala língua, lógico que você também não vai saber identificar aquela língua, tá? O russo pra mim, que pode ser lá o ucrânio, aquele outro lugar que eles têm linguagem diferente, é quem fala. Eu falava em russo quando, né, eu chuto a quina da porta de casa para não falar palavrão, eu falo russo. Sabe, você quer falar aquele lá da mãe das... Mas você, como é um cristão, você prefere inventar o russo. Mas você não quer xingar ninguém. Mas isso é o meu russo. Sabe quando você vai mandar pra aquela... Quando a criança faz uma merda que não era pra fazer, você demorou um tempão, você deixou a criança, ele vai lá e derruba o negócio. Você não vai xingar, você não vai... Mas você precisa descarregar aquilo que tá dentro dos seus nervos, dos seus hormônios, tá? Pode ser que Jesus olhou pros discípulos, aqui, ó, já vai encher o saco, vamos bloquear, banir, ocultar do canal, pronto. Camarada vem só pra encher o saco, já tá banido. Já pensou Jesus vendo Pedro falar asneira, atrapalhando o que ele acabou de fazer? Já pensou Jesus cura alguém, aí o Pedro se esbarra no camarada, o camarada quebra a perna de novo? Eu vou dar exemplo esdrúxulo, tá? Jesus acaba de fazer o camarada andar, levanta e anda. O camarada
tá andando, Pedro esbarra nele, cai no buraco e quebra a pedra. A perna. Jesus vai olhar e falar: cara, que Pedro. Ele não vai xingar Pedro, mas vai sair um russo dali, tá? E esse é o único russo que eu conheço. Isso aqui, irmão, eu estou xingando em línguas, tá? Em línguas, em novas línguas. Quando o CCBano entra aqui pra incomodar, eu tô falando em língua pra ele, mandando ele pra aquele lugar. Você entendeu? Mas eu não mandei. Ninguém pode dizer que eu mandei. Você ouviu eu falar alguma palavra? Você não viu, você só viu o meu gesto. Isso pra mim foi o suficiente, porque saiu de mim o nervo, consegui alcançar o que eu queria. Na minha mente você foi, mas não foi, porque eu não mandei isso aí. Tá entendendo? Mais ou menos. Então, segue aqui, tá? Eu vou voltar 5 segundinhos, 10 segundinhos, para que vocês ouçam de novo ele falar que ele é um homem. Eu sou simples, irmão. Eu não sei nada, eu sou simples. Eu não sou poliglota, mas eu vi ele falar eu vi búlgaro, inglês, francês, alemão, inglês, zulu, africano. Olha, cheio de qualidade os nomes, né? Ele soube diferenciar as coisas. É bem, né? Pra quem diz que é humilde e simples, tá todo requintado, tá? Vamos ver aqui, ó. Eu vou voltar 10 segundos aqui, gente, só pra nós ouvir de novo. Olha aqui. Segue aí, vamos ouvir ele falar que ele não sabia nada, mas ele identificou todas as línguas. Mas o Senhor chegou sobre mim, irmão, eu vi a linguagem alemã, búlgaro, irlandesa, inglesa. Irmãos, eu vi linguagem zulu, africana. E muitos estavam ali como mortos. Eu vou tentar passar para os irmãos entender. Eles foram ressuscitando, foram levantando daquela carroça, irmãos. Eu comecei a ver o rosto daqueles irmãos que eram também tomados da glória. Alamaga Jesus. Pera aí. Ele falou que quando viu aquelas pessoas levantando, ele viu o rosto daqueles irmãos. Ele tinha falado atrás que ele não sabia quem eram aquelas pessoas. Ele falou: eu vi aquelas pessoas lá, mas eu não conhecia, não sabia quem era. Tá estranho. Quando eu vi ali atrás no começo, eu falei: deve estar mencionando pessoas do mundo. Agora ele está dizendo que era o rosto de alguns irmãos. Deve estar passando um recado para aqueles irmãos: cuidado, irmão. Vocês que estão parando de congregar aí por causa da pandemia, porque vai vir um recado mais ou menos parecido com esse. Que é o checkmate da análise que a gente vai fazer aqui. Quando você recebe revelação, e essa revelação aponta para as obras dos homens, essa revelação não vem de Deus. Não vem de Deus. Da revelação, ou qualquer tipo de pregação, aonde o centro da pregação tudo levou para isso, não vem de Deus, meu irmão. Deus jamais vai dar nada para glorificar as obras dos homens. Nunca. Então essas revelações, quando chega lá no final, não é evangelho. Essa revelação não foi para apontar para Jesus. Não foi para dizer para ele: filho, essa revelação que eu estou te dando é que você tá na ponta do abismo para cair no inferno, porque você tá dentro de uma seita. Filho, Jesus é o único e suficiente Salvador. Aí eu ia falar: essa revelação veio de Deus. Essa revelação veio para mostrar a verdade para ele. Veio para apontar para Cristo. Veio tirar o homem do buraco. Aí faz muito mais sentido. Você não vai precisar falar em Zulu, dizer que você viu Zulu, dizer que você viu o camarada falar em búlgaro. Você não precisa falar nada dessas coisas. Só essa mensagem curta vai falar: isso veio de Deus. Essa carroça. Eu não queria. Meu Deus do céu. É porque tem tudo a ver, gente. Tá carregando todo mundo pro inferno, esse lugar aqui. Não faz todo sentido. Ele não entendeu a revelação. Ele entendeu. Acho que se ele olhasse direito, ele viu o rosto dele lá no meio daquela carroça. Porque isso faz todo sentido. O William Marx não falou, ele falou isso na tranquilidade. Falou porque é o que ele tá. Porque a revelação é o seguinte, irmão: é aquilo que você interpreta. E o William Marx interpretou assim. E eu concordo com a interpretação dele. Faz muito mais sentido. Sabe? Faz muito mais sentido.
Então vamos seguir aqui na revelação desse diácono. Vamos lá. E quando Deus ia nos tomando, irmão, aquela carruagem, muitos começaram a pular e sair de dentro daquela carruagem. Cachorro, mama, tira virto no suri. E saía daquela carruagem, 1, 2, 3, e foram saindo, e alguns que já estavam caídos levantavam entre meias rochas, pedras. Olha só, ele viu as pessoas saindo da carruagem, aí ele falou umas linguagens, não sei se foi o Zulu que ele falou agora aqui, Icalocotochocantalanda, né? Ele falou essa língua. E detalhe, as pessoas estão saindo da carruagem, mas ele não diz quem está tirando. Você pode ver que Jesus está totalmente excluído disso daí. Tá? Ou seja, está saindo. Se fosse uma revelação de Deus, ia falar Cristo, o evangelho de Jesus apareceu para essas pessoas. Jesus raia como luz. O que isso queria dizer? Jesus aparece como a salvação. Jesus é a salvação. Tá? Aí foi o búlgaro, é verdade. O Anderson está falando, pode ser que a linguagem que ele acabou de falar aqui é o búlgaro, tá? Presta atenção, gente, as pessoas estão saindo da carruagem, por que será? Né? Fica vendo. Machucados, e iam em direção, irmãos, ao Senhor Jesus montado numa jumentinha. E ele dizia, vinde, vinde, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Alamaia, eu conheci a voz do mestre, irmão. Pera aí, eu conhecia o rosto do mestre. Pera aí, deixa eu voltar de novo, porque essa parte eu não me lembro de ter ouvido, não. Olha isso aqui. Estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Alamaia, eu conheci a voz do mestre, irmão. E o Senhor foi nos tomando numa linguagem. Eu conheci a voz do mestre. Olha só as incongruências. As pessoas estão saindo da carroça sozinha, sim, resolveram saíram andando. De repente ele olhou, não sabe para que lado que ele olhou, para onde que ele olhou, que ele não vai. Ele viu Jesus montado numa jumentinha. Uma jumentinha, tá? Estranho isso aí. E nessa jumentinha, novamente ele fala uma frase que já está na Bíblia. Vinde a mim, vós todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas, meu querido, já está na Bíblia isso. Você vê que a revelação totalmente esquisita. As pessoas estão na carroça, sendo levadas, e elas estão agoniando, como quem diz, agoniando, não tem salvação mais. Estão totalmente sem reação. Mas elas começam a sair, cambaleando, não fala por quê, nem como que essas pessoas saem. Jesus aparece do nada, não sei de onde também, num jumentinho. Primeiro era um abismo, e esse abismo, não sei, parece que depois apareceu uma carroça naquele abismo, que parece que já não é mais abismo, que deve ser uma estrada. E ali ele viu línguas, não sabe de onde que veio essas línguas também, ou seja, se você for fazer o desenho do que ele tá falando aí, fica um desenho esquisito. Aí ele ouve linguagem, não sabe de onde, que ele diz que não conhece, ele não fala língua nenhuma, ele não é poliglota, mas as linguagens ele estava ouvindo que era búlgaro, irlandês, francês, alemão, inglês, zulu, africano. Ele falou, e aí aparece lá Jesus num jumentinho, e o jumentinho e fala uma frase bíblica. Ele repete o que já está na Bíblia. Né? Segue aqui. Agora está no meio dessa revelação. Vamos de uma grande multidão, irmãos, que estava por perecer, saiu daquele lugar horrível, irmão. Infelizmente, não todos, mas a maior parte saiu daquele lugar. Eu queria falar. Infelizmente, nem todos, mas uma parte saiu daquele lugar. Ele não diz que lugar que é esse. Mas fica vendo para onde que está indo essa revelação. Fica vendo. Ou seja, essas revelações sempre terminam numa mensagem que vai passar para as pessoas que estão ouvindo. Irmãos, é sempre assim. Tomem cuidado. Faça isso, faça aquilo. Fique aqui ou fique ali. Não saia daqui ou não saia dali. Sempre tem essa mensagem de fundo, ou seja, colocando medo e dizendo para a pessoa o que eles querem que você faça. O que? Fica aqui, não sai daqui. E você pode ter certeza, não é Jesus. Não é o Evangelho. Ele não vai falar para você correr para o Evangelho, Cristo é o Salvador, Cristo é a nossa... Não vai falar nada disso, tá? Fica vendo aqui, ó. Presta atenção. Já está chegando no ponto do evangelho, aliás, no ponto central da mensagem. E aí é onde a gente pega no pulo do gato,
que isso não vem de Deus, coisa nenhuma. Olha aí. Todos os irmãos que estão servindo a Deus na esperança de uma vida eterna. Manassúria, Jesus. Hoje nós não podemos mais fazer uma reunião para a mocidade. Olha aí, agora ele começa a chorar. Você tá vendo da onde tá vindo a crise do choro? Agora é a parte reveladora que ele fala. Hoje nós não podemos mais fazer uma reunião de mocidade. Nós não podemos mais congregar. A gente não pode. Ou seja, é aí onde está o ponto do choro. A dependência aqui, ó, igualzinho. Ó. Nós não podemos mais, em outras palavras, entrar aqui dentro. Nós não estamos podendo mais. Então, para esse senhor, tá no fim do mundo. Acabou. Se eu não posso mais entrar na CCB, por que tá no fim do mundo? Quer ver? Eu vou voltar 5 segundinhos aqui para vocês ouvirem ele falar isso aí. Ó, presta atenção. Pera aí, ó. Servindo a Deus na esperança de uma vida eterna. Ó, falar para todos que estão servindo a Deus na esperança da vida eterna. Você sabe que tá falando daqui, né? As pessoas estão aqui servindo a Deus na esperança da vida eterna. Ou seja, ninguém aqui tem vida eterna ainda. Ninguém. Ninguém aqui se deparou com Jesus. Isso é verdade. Porque todo aquele que encontra Jesus tem a vida eterna. Como assim? Jesus é a vida eterna. Eu tenho Jesus. Eu tenho a vida eterna. Ele é a vida eterna. Ele me salvou, não sou condenado mais, estou salvo por ele. Presta atenção, isso é uma frase CCBN. Agora olha para onde ele vai levar essa mensagem. Jesus. Hoje nós não podemos mais fazer uma reunião para a mocidade, um culto de jovem, em busca de dor, com a presença de toda a querida irmandade. Não podemos celebrar um santo culto de adoração a Deus, mas... Você viu o choro dele porque não pode entrar aqui? Esses homens adoram a Deus em espírito e verdade? É óbvio que não. É óbvio que não. Eu adoro a Deus em todo... Eu nunca vou chorar porque uma denominação fechou as portas. Eu posso estar frequentando uma igreja agora. Se fechar as portas, fechou. Fazer o quê? Paciência, meu querido. Jesus está em mim. Jesus vive em mim. Mas como eles não têm afeição por Jesus, não sentem amor por Jesus, isso não quer dizer nada para eles. Porque o amor está aqui. Eles precisam disso. Eles precisam ouvir a profetada da tribuna. Você pode ver, você faz um canal aí agora aí, soltando profetada, seu canal vai encher de CCBN. Porque você vai estar oferecendo para eles uma droguinha. Fica a dica aqui para você, CCBN. Você quer fazer um canal do YouTube para ter sucesso? Faz com profetada, colocando profetada lá que o povo vai. Eles gostam. Segue aqui, vamos ouvir o áudio. Eu disse que queria oferecer a Deus um culto racional dele mesmo, ao próprio Deus. Amados, em nome de Jesus Cristo, eu vou passar para os irmãos o que o Senhor Jesus falou para mim aqui agora, irmão. Que ele passaria na casa dos irmãos. O Jesus que foi recebido em Jerusalém montado na jumentinha. Aí. Jesus, ele está dizendo que acabou de passar a mensagem para ele ali, que ele vai passar na casa de cada um. Jesus esperou a pandemia para poder visitar os CCBanos, hein, gente? Nunca passou na casa. Eu vou até voltar um pouquinho para nós prestar atenção de novo, ó. Olha a mensagem que ele está ouvindo. Cristo, eu vou passar para os irmãos o que o Senhor Jesus falou para mim aqui agora, irmão. Que ele passaria na casa dos irmãos. Jesus passou para ele agora que ele passaria na casa dos irmãos. Olha aí. Jesus que foi recebido em Jerusalém montado na jumentinha. E muitos esperavam, irmãos, que ele entrasse. Irmãos, em um animal bonito, de grande porte, mas não. Quem foi sábio, humilde, mesmo enfermo, doente, ficou ali sentado, os outros deitados, conforme a enfermidade que cada um deles estava manifestando naquela época, irmãos. Mas de sorte que até a sombra do Senhor Jesus expulsava os demônios, curava os enfermos. E aquela multidão que estava ali era tão simples que dizia: Hosana, e bendito ao que veio em nome de Davi, que era Jesus Cristo. Um comentário do Sidney é um barato. Presta atenção, gente, daqui um pouco ele vai falar para as pessoas não sair da santa, não. O inimigo está tirando as pessoas da santa, está apostatando a revelação
totalmente tendenciosa. Essa revelação veio do Braz. O anjo que trouxe essa revelação é CCBano. Esse anjo aí. Quer ver? Fica vendo. Já vai chegar lá. Não sai não, que tem muita gente apostatando da fé. Messias, irmãos, no nome do Senhor Jesus, vamos nos unir em oração, na comunhão. Porque enquanto, irmão, essa maldição se está alastrando no nosso país, o inimigo silenciosamente, irmão, está atraindo as almas, nossos irmãos, nossas famílias, filhos, a mocidade, a irmandade, o ministério, e nos desvirtuando para que possamos apostatar da fé. Olha aí, gente. Apostatar da fé é sair da CCB. Quem é o CCBano que não pensa assim? Todos. O camarada, no dia em que ele não pensar assim, é o dia que ele não é mais CCBano, ele já saiu. Então a preocupação dele, o medo, a irmandade, os irmãos de ministério, quantos estão apostatando da fé. É a época da pandemia, quando começou as análises, as críticas, os irmãos saírem, né? Então, você vê que essa revelação não vem de Deus, irmão. É óbvio que não vem de Deus, porque o Espírito Santo não é faccioso. O Espírito Santo não vai falar, eu sou dessa igreja e não sou a favor daquela, tá? Então, eu tenho essa separação. Essa revelação é óbvio que tá puxando a sardinha para a CCB, né? Tá falando que a CCB é o lugar da salvação e quem sair de lá apostatou da fé. Mata o pau a charada isso aqui. Vamos ouvir. Essa que ele falou agora, eu acho que é a irlandesa. A linguagem irlandesa, não sei. Não sei, pode ser a Zulu. Não sei. Deixa eu voltar aqui. Ricandaralá. Pera aí, essa eu quero aprender. Ele é bom, rapaz. Ele fala umas linguagens novas, diferentes aí, você viu? Tem uns que são bons, tá, gente? Eles dão uma renovada pro negócio ficar bonito. Filhos, a mocidade, a irmandade, o ministério, e nos desvirtuando para que possamos apostatar da fé. Cuerama, virno, sermane. Cuerama, lidome, siduerama. Mas, irmãos, em nome de Jesus Cristo, eu escutei o barulho da carruagem chegar, irmãos. Então, a irmã tá fazendo a correção aqui, ó. Pode ser isso mesmo, ó. Josafá, ele falou, eu sou poliglota. Voltei e ouvi bem lento para ter certeza. Ele não falou, eu não sou poliglota. Pode ser, tá, irmã? Muito obrigado pela correção. Fica aqui a correção. Depois aqui, né, a gente volta, a hora que acabar o áudio, a gente volta para tentar ouvir mais devagarinho, tá? Se for ele falar que é poliglota, boa, joia, né? Falar lá que conhece todas aquelas línguas lá, ó, búlgaro, irlandês, francês, alemão, inglês, zulu, africano, terrível, hein? Bota poliglota nisso. Muito bem, Kátia, eu agradeço, irmã, eu falo de coração, tá? Aqui, se eu passar alguma informação errada, errônea, vocês podem vir que eu jamais vou ficar aborrecido e nem chateado, tá? Eu tô aqui pelo que é correto, porque vocês estão até me ajudando a não passar uma informação distorcida ou errônea. Vamos ouvir aqui o seguinte, segue aí. Pensei que estava simplesmente sonhando, mas isso já se passou quase 3 horas de arrebatamento. Presta atenção, gente. Quase 3 horas de arrebatamento. Quase 3 horas para falar só isso. Que arrebatamento esquisito foi esse? Ou seja, que linha temporal foi essa? Porque geralmente é o contrário, né? Você fica pouco tempo e a revelação é longa. Porque para onde você vai, não tem tempo. É atemporal. Por que não tem tempo? Eu vou explicar para vocês. É fácil de explicar. Por que tem tempo na Terra? Quando que Deus criou o tempo? Olha só que coisa interessante para vocês ouvirem, gente, porque as minhas respostas são bíblicas, tá? Quando Deus criou o tempo? O tempo é criado quando Deus cria o Sol, a Lua e o sistema solar. Básico. E o próprio Deus fala no texto que os astros que ele estava criando era para definir, parece que ele fala, sinais, tempo e aquelas coisas todas. Então, o tempo é criado quando se cria o sistema solar, o próprio Deus fala. Então, presta atenção, quando você é arrebatado e você vai para um campo espiritual,
obviamente, você sai desse plano terrestre, então você sai também desse plano, né, criado do sistema solar e tudo. Você sai. É por isso que para onde você vai não tem tempo. Lá não tem tempo. Por que no céu não tem tempo? Porque lá não tem dia, não tem noite. Não vai ficar rodando o sol, a lua, sei lá. Não vai ficar rodando. Então, quando você vai para aquele lugar, é muito mais fácil você passar 3, 4, 5 horas lá, e quando você vem para cá, passou 1 minuto, 2 minutos. Porque onde você vai é atemporal. E aqui ele fez justamente o contrário. Ele falou que já tinha mais de 3 horas de revelação. E aí quando ele conta a revelação, não dá 8 horas. Quer dizer, 8 minutos. Estranho, né? Ou seja, é totalmente o contrário. Eu não sei se vocês conseguiram entender o que eu falei, tá? Então ele ficou 3 horas arrebatado. É igual o irmão falou aqui, ó. 3 horas de arrebatamento. Tem que ter muito cannabis. O irmão eu já não li aquilo, senão não tinha colocado, viu, irmão Adiel? Vamos lá, vamos seguir pra gente terminar. Tá quase acabando, ó. Mas tem mais algumas coisas aqui ainda, olha aí. Eu não consigo parar de sentir a presença de Deus, irmãos. Eu tenho que trabalhar. Eu preciso ir na farmácia buscar uns medicamentos. Meu dia tá cheio, irmãos, a agenda, mas eu ia deixar de compartilhar isso com os irmãos. Então, em nome de Jesus Cristo Nazaré, a todos que estão caídos, levando, os que estão fracos se fortaleçam, os que estão mortos que se ressuscitem pelo poder da palavra de Deus, irmãos. Olha aí, agora ele solta um pouco da profetada que tá no sangue dele, que ele era de ministério, né? Ele solta aquele que tá morto, levanta, aquele que tá não sei o que, bababá, pelo poder da palavra de Deus. Que é aquele jargão CCBano da pregação, né? Não é a palavra do evangelho, é aquilo que ele tá dizendo. Então ele praticamente quis embalar um pouco o ambiente do culto, né? Pra poder deixar ali uma promessa, uma profetada. Segue aí. Mas acordem a todos os arautos de Deus, pregadores da palavra, ministros, irmãos, os quais o Senhor Deus constituiu na face da terra. Por fé servimos a Deus nesta doutrina tão linda, santa e maravilhosa. Exatamente. O irmão pegou bem a ideia. Você entendeu? Ele conseguiu resumir tão bem que é para você entender como é incongruente. Ó, 3 horas na terra, durou 8 minutos no além. Totalmente estranho, né? Esquisito. Até filme, se você for ver filme, o camarada ele sai de si, fica um tempão lá fora, e depois ele volta, passou pouco tempo, né? Por quê? Porque até a ciência leva a ideia do atemporal, ou seja, lá não tem tempo. Então, às vezes eu fico lá muito tempo, quando eu volto, né? Aqui passou pouco, né? Então foi... Os comentários de vocês hoje estão um barato, tá muito bom. É que vocês estão engajados, tá? Vamos ouvir aqui, gente. Ainda tem mais 1 minuto ou 2 aqui. Paciência, vocês têm que ouvir. Eu ouvi, vocês têm que ouvir também. Tá? Vamos ouvir. Na congregação, vamos acordar, porque eu vi muitos irmãos entre as rochas caídos no abismo e ninguém estava ali para nos ajudar, irmãos. Nós, irmão, devido ao Ministério da Saúde, ter nos proibido de fazer visita e assim por diante, não podemos aglomerar a casa dos irmãos. Mas, irmãos, se nós da comunhão nos unir, Canoana, Vorasi, Cacharama, Coere, Mandaro, Manchar, Tassurima, ele que nós não entramos uns na casa do outro, mas o Espírito de Deus, irmão, ele tem livre curso no mundo inteiro. Glória ao nome do Senhor, paz. Você viu aqui que o desespero é justamente por eles não poderem entrar na casa de Deus? Aqui ficou, ó, essa revelação tá querendo dizer 2 coisas, tá? São 2 coisas. Cuidado para não se apostatar e fiquem firmes, porque nós não estamos conseguindo mais entrar na igreja, mas uma hora ou outra a gente entra, alguma coisa do tipo. É isso, a preocupação dele é as pessoas saírem e triste, chorando porque não podem mais se ajuntar. É essa a preocupação. Eles não estão preocupados com Cristo, com a palavra, com a volta de Jesus. O cristão vai falar, será mesmo que Jesus já está vindo? Oh glória, meu Deus, será que vai terminar essa nossa luta? Agora sim vai parar esse negócio de ficar morrendo cristão. Vai acabar esse sofrimento que um cristão passa nessa terra. A gente é zombado, chacotado, né? Tanta coisa. Vai acabar, vai ficar feliz. Não. Eles choram por causa disso aqui, ó.
A CCB só não colocou uma imagem lá dentro. De resto, tem todos os trejeitos de um idólatra. Todos os sentimentos, o jeito, a fala, tudo que um idólatra tem, eles têm. Ó, não aguenta ficar longe do templo. Tá? O que deve ter de gente que deve ter dado piripaque porque ficou sem vir aqui, que não está escrito. Tá? Não está escrito. Brincadeira. Vamos lá, fica ouvindo aqui, já tá acabando. Pegue os vossos filhos. Estava abraçado aqui agora com os meus, passando essa visão para eles. Minha esposa está trabalhando, quando ela chegar eu passo, irmãos. Proteja os vossos lares. Proteja a Irmandade com oração, com jejuns. E nós venceremos em nome do Senhor Jesus. Deus que abençoe a todos, irmãos. Presta atenção, né? Proteja a Irmandade. Proteja, você vê que é um argumento protecionista da CCB, eles não vê a glória, eles não vê a volta de Jesus, nada disso, cara. Eu fico bobo com isso aí. Agora ele vai pegar uma passagem bíblica mais uma vez, que é messiânica, falando de Jesus e colocando o CCBano no meio dessa passagem bíblica, que é Salmo 24. Essa dói na alma quando eu vejo isso. Fica vendo aqui, ó. Poeira Manjara. Deus te abençoe a todos. Longe de mim, irmão, meus companheiros, os anciãos, os cooperadores, toda a mocidade, irmão. Ó, meus companheiros, isso aqui deixa claro que ele é do ministério, os meus companheiros, os anciãos, os cooperadores, os diáconos. Olha aí. Verdade, irmãos, quem me conhece sabe. Longe de mim, irmãos, nunca gostei de querer aparecer com alguma coisa. Mas eu não podia esconder dos irmãos o que o Espírito Santo acabou de fazer comigo dentro da minha casa. Que o Senhor fez por mim aqui, irmãos. Faça por cada um dos irmãos, pelas vossas comuns, pelos vossos ministérios, nas vossas casas, nas vossas vidas, nos vossos trabalhos. Ele mesmo, para terminar, me disse: levantai, ó portas eternas, as vossas moradas, que entrará o Rei da Glória. O Rei da Glória. Isso aqui é um chute que a gente recebe. Que os CCBano, eles pregam muito aqui. A última mensagem dele, que ele falou que Jesus passou para ele, dizendo para o CCBano: levantai, ó, as vossas cabeças, porque vai entrar o Rei da Glória. Essa passagem bíblica está falando de Jesus Cristo e lá no reino da glória de Deus. Não tem nada a ver com nós. Eu não sou as portas eternas. Eu não vou levantar a minha cabeça, eu não vou levantar os umbrais. Eu até hoje não entendo como é que o CCBano prega isso. E o povo ainda acredita e dá glória para isso aí. Não, é porque você é a porta eterna, irmão, e Jesus vai entrar em você. Ai, que maluquice. Esse salmo é o salmo da ascensão. É o salmo de Jesus quando subiu. Ele estava voltando grande e glorioso. E a volta dele foi tão grande que as portas por onde ele passou quando veio já não cabia ele na volta. Levantai, ó portas eternas. Levantai os umbrais. Aí vem o Rei da Glória. Sabe? Então, pela péssima interpretação bíblica, mata o texto e fala assim: isso aí não foi Deus que revelou coisa nenhuma. Isso é invencionice da cabeça CCBana. Quer ver? Eu vou colocar de novo aqui esse pedacinho. Olha aí. Ele mesmo, para terminar, me disse: levantai, ó portas eternas, as vossas moradas, que entrará o Rei da Glória. O Rei da Glória está por vir, irmão. Monoti Kaleva Ciara Tinamonoma Poero Castinara Caturo Nuta Zaramo. Tem coração fechado, porta fechada. Isso é Zulu. Esse salmo é da ascensão, não é da volta de Jesus, querido. Tá totalmente errado. Perdeu, errou tudo aí, fez tudo errado. Esse salmo é da ascensão de Jesus. Tá lá, um salmo da ascensão. Olha, irmão, levantar as portas, Jesus está voltando. Não, meu filho, esse salmo é de quando ele foi. Tá? O que fala da volta dele é lá em Apocalipse. Vai lá em Apocalipse, você vai ver. Lá tá falando, Jesus está falando também. Mateus 24 e outras passagens bíblicas. Tá? Não pode fazer essa bagunça. Rádio fechada. Que não quer deixar o Senhor entrar, irmãos. Em nome de Jesus Cristo, destranca o que está trancado na vossa vida. Que os irmãos verão que o Senhor Deus fará, irmãos, em breves dias, a favor do seu povo. Esta é a parte que Deus tem me revelado. Deus seja louvado. Ai, Cristo amado. Difícil, hein, gente? A gente tem que fazer essa fala, acho que foi Zulu. O irmão colocou aí, eu também acredito que tenha sido o Zulu.
tá? Tá aí a revelação CCBana, sempre a mesma coisa, fanatismo, apontando para CCB. Quero deixar claro aqui que eu não estou, né, atacando esse senhor, falando nada dele. Estou fazendo a minha análise básica, normal, que eu tenho todo o direito, né? Esse áudio tá nas redes sociais, já foi para todo lugar. Ele fez esse áudio para chegar nas pessoas, ele mandou, então não é algo particular, nada, né? Não tá infringindo a privacidade de ninguém, certo? Mas como ele é um áudio que ele emitiu para o público, para todo mundo, eu tive que fazer a minha análise aqui, e a conclusão da minha análise, do que eu acredito e do que eu analisei, é que isso não vem de Deus, coisíssima nenhuma. Isso é produto da imaginação deles, tá? Isso é o resultado da abstinência que o CCBano sofre, certo? Você pode ver o CCBano quando eles falam da tal prova espiritual. Já viu esse negócio da prova espiritual? Só tem na CCB esse negócio de prova espiritual. O que é a prova espiritual? É que o CCBano, ele recebe tanta profetada, que chega um momento que ele fica meio calejado e não faz efeito. Sabe o camarada quando ele toma tanta pinga que chega uma hora que ele toma e não faz efeito mais, porque ele tá pinga pura no corpo, né? O camarada ele não faz mais efeito. Aí ele vai nos cultos e já não dá mais a sensação. Ele usa a droga da profetada, mas já não dá mais aquele twin, não dá mais aquele negócio, ele já não sai mais com aquele ânimo. E aí eles criaram o jargão da prova espiritual. Irmão, você tá passando por... irmão. Aí quando passar o efeito de um determinado tempo, passa 6 meses, 1 ano, né, que ele vai congregar num determinado lugar, aí alguém fala uma profetada que combina com a vida dele, aí ele cai em pranto de choro, ele fala, Deus me libertou da prova espiritual, porque voltei a chorar no culto, voltei a sentir o twin, tá? Voltou a sentir o twin. Não estou exagerando, isso aqui é dopamina, é efeito da dopamina no CCBano, ou seja, o CCBano não é racional. Você pode prestar atenção que o culto deles é emocional, tudo para eles é na base da emoção. Tô sentindo, Deus me faz saber, eu sinto. Não tem nada do tá escrito, Deus disse lá, tá lá na palavra, não vou fazer isso porque a Bíblia fala que não. É tudo eles são levados por emoções. O culto da CCB é pura emoção. O culto é baseado em emoção do começo ao fim. Hino, orquestra forte, oração chorando, aí vem a profetada dizendo que Deus vai entrar na sua vida, abrir suas portas, Deus vai te abençoar, e o coitado tá lá desempregado, passando prova, necessidade. É lógico que ele vai chorar. É lógico que ele vai catar aquilo como se fosse dele. Tá? Exatamente o que o irmão tá falando aqui, ó. Culto emotivo, muito choro e ranger de dentes. Exatamente. Tá? Então, irmãos, fica aqui a análise para poder te acordar, para poder te alertar, abrir os teus olhos, tá bom? Então ficou aqui, gente, essa live de hoje vai dar uns 3 cortes aí, né? Tem assuntos muito bons ainda. Vamos ver se tem mais algum comentário aqui. Verdade. Ela acabou confessando sem querer, ó. A irmã Marli falou, Josafá, minha prima fala que volta anestesiada. Exatamente, cara. Exatamente, tá? Quando o camarada usa lá uma maconha, alguma coisa, a casa dele tá caindo, ele não tá ligando. As contas estão tudo atrasadas, tem um bolo de conta de água e de luz lá. Ele tá dando risada, cara. Ele tá jogando videogame lá e dando risada e tal. E tá todo feliz. Muita gente, sabe, na vida miserável que às vezes tem, essa única saída. Esse é o único refúgio, irmão. É o único momento onde ele não vai sentir dor e não vai chorar. E muito CCBano, muitas das vezes, aqui é o único lugar onde ele vai sonhar com uma vida melhor. Aqui é o único lugar onde vai prometer coisa para ele, vai fazer ele se sentir especial, vai fazer ele se sentir melhor, vai fazer ele se sentir um rei, um príncipe. Ele vai se sentir aqui dentro o centro do universo e do mundo. Aqui
A CCB fala para ele que ele é o centro da Bíblia. A Bíblia, Deus e tudo que for falado e lido lá é para você, CCB. É você que é o centro de todas as coisas. Não é Jesus Cristo. Na cabeça deles, a Bíblia não fala de Jesus. A Bíblia fala de você o tempo todo. E isso faz com que o CCBano se sinta bem. Ele entra com a vida desgraçada dele ali dentro. O evangelho pode resolver a vida dele, mas ele não sabe. Ele entra lá e lá vai falar: você é a menina dos meus olhos. Quem mexer com você, mexeu com os olhos de Deus. Eu te amo, eu vou te abençoar, eu vou entrar na sua vida por um caminho que você não espera. Deus vai te dar um presente, eu vou cumprir o desejo do seu coração. Aí o CCBano sai de lá maravilhado, em êxtase. Tá? Ele sai dali, encantado. É o único momento que ele vai sentir algo bom e algo especial. Isso é nítido, notório, e isso mexe, você querendo ou não. Existe a dopamina dentro de você e ela é o que te causa esse sentimento bom de euforia. Quando você sente esse sentimento bom, você chora na igreja, ouvindo a pregação, é a dopamina que está fazendo você fazer aquilo. E aí você vai se sentir dependente disso, você vai querer isso, você vai querer de novo, e você vai amanhã, e você vai depois, e você não consegue, você fica preso nesse loop pro resto da sua vida. CCBano, você é um drogado religioso, gospel, e não sabe. Você é um drogado, é um dependente da profetada CCBano. E isso, meu querido, sinto muito, não vai te levar pro céu não. Você vai queimar no fogo, se você não crer que Cristo é seu único e suficiente Salvador. Saia dessa ilusão, rapaz, e venha para a verdade que está no Evangelho de Jesus. Gente, Deus abençoe a todos vocês, eu agradeço aqui e espero os cortes amanhã, tá? Vai ter 2 ou 3 cortes aqui para que essas mensagens cheguem a mais pessoas. Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Fiquem com Deus.